Eh, então eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de todos. Esse evento é muito importante para o INCT, para estudos sobre Estados Unidos. Como o professor Samuel falou aqui no começo da manhã, é uma tá acontecendo nesse momento, né, essa transição para a fase 3, né, a gente deu início aqui informalmente ainda no começo do ano, porque a gente não parou, essa é a verdade, né, a gente veio diretão, mas agora oficialmente, com estrutura, né, com recursos e tal, então isso é absolutamente muito importante. Se não fosse o CNPq e agora a FAPESP que está entrando, então a gente não poderia dar andamento a muitas ideias, atividades, enfim, tudo o que a gente está pensando para essa nova fase que ficou bem maior, né, agora a gente tem muito mais gente. Bom, então, estamos aqui nesse momento com o embaixador Aldo Faleiro, que é assessor-chefe adjunto da assessoria especial da Presidência da República. Ele trabalha junto com o embaixador Celso Amorim, e nesse trabalho assiste diretamente o presidente da República no desempenho de suas atribuições, em especial os temas estratégicos relativos à política externa brasileira, né, e à soberania nacional. Ele realiza contatos determinados pelo presidente em assuntos que subsidiam a estratégia e a coordenação de ações com entidades e personalidades estrangeiras. Eu quero agradecer muito a vinda dele, porque eu sei que a agenda estava super complicada, a gente ficou negociando por um tempo, e com aqui algum risco dele não poder estar aqui hoje, mas logo pela manhã ele me deu a boa notícia que já estava voando, né, pronto para voar, então eu agradeço muito. Embaixador, por favor, a palavra é sua, e o senhor pode ter o tempo que quiser, a gente está aqui, está todo ouvidos, né, somos todos aqui ouvintes, compenetrados na sua fala, então, por favor, muito obrigada. Bom, muito obrigado. A gente, no dia 9 agora de dezembro, nós vamos completar exatamente 5 meses do maior ataque à democracia brasileira, à economia brasileira, à soberania brasileira das últimas décadas, né? Acho que o ineditismo dessa situação exige do governo brasileiro uma atitude, né, de buscar um conjunto de elementos que nos ajudasse a fazer frente a esse processo, e foi justamente a pauta dessa reunião do INEU que me motivou muito a vir, porque eu tinha certeza que ia recolher aqui elementos que vão ser muito úteis para a nossa atuação no enfrentamento desse desafio, né? Então, eu deixei claro para os colegas do INEU, desde o começo, que eu não vou fazer uma conferência de abertura. Na verdade, eu vou conversar um pouco com vocês aqui sobre a coisa que eu acho que eu posso contribuir mais, que é a percepção do Executivo Federal sobre esse desafio e a maneira como nós estamos enfrentando esse desafio. São 5 meses, na verdade, 5 meses em que a situação está mais aguda, mas é claro que essa relação com os Estados Unidos tem muita coisa para ser analisada, inclusive antes disso, e eu pretendo, então, dividir o tempo aqui numa fala inicial, mas eu gostaria de reservar pelo menos metade do tempo para interagir com as pessoas que estão aqui hoje. Eu não sei não, você já me disse que virtualmente as pessoas estão só assistindo, né? Não podem, mas enfim, eu tenho muito interesse em ouvir aqui os colegas. Então, o tema dessa reunião me atraiu muito. Eu fiz questão de vir hoje a São Paulo, apesar de ser uma semana muito turbulenta. Nós tivemos um telefonema
anteontem entre o presidente Lula e o presidente Trump, que quase caiu no dia de hoje. Estava rezando lá para não cair, para eu poder vir participar. E eu teria, antes de começar, eu queria fazer 2 pedidos. Primeiro, que vocês me dessem um pouquinho mais ou seja, que o tempo para a gente conversar fosse um pouquinho maior do que só 1 hora. Eu sei que vocês estão premidos por uma agenda na parte da tarde, mas eu vi o conjunto dos temas que vocês vão debater nos 2 dias, e eu acho que, embora eu não vá usar mais do que meia hora, eu gostaria de não ter que correr na interação com vocês. Então, se tivesse um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de flexibilidade, reduzir um tempo do almoço aí, me dar uns 15 minutos a mais, alguma coisa assim, seria útil. O segundo é que qualquer dos materiais que venham a ser circulados aqui me interessam. Eu não vou poder assistir os outros debates, mas tenho muito interesse se alguém das mesas seguintes ou da que me antecedeu, ou mesmo dos trabalhos que foram apresentados, se tiver algo para compartilhar, me interessa muito. Eu já ganhei um livro da Mônica Hirst, quando eu cheguei, que eu agradeço, e dali, exatamente. E os outros livros que vão ser divulgados hoje aqui, lançados hoje também, me interessam muito. Se for gratuito, como foi esse aqui, melhor ainda. Mas eu posso adquirir, se for o caso. Gostaria de levá-los para Brasília comigo. Tá? Bom, várias pessoas aqui são conhecidas minhas, né? O Haroldo, Pedro Barros, o professor... o CEPIC também entrou, mas virtualmente, né? O Roberto, claro. Eu tenho uma dívida muito grande com o pessoal da UNB. Eu sou doutorando da UNB e no período que eu estava meio sem função no governo Bolsonaro, a UNB me acolheu lá e aprendi muito nas disciplinas que eu fiz lá, e sempre que posso ressalto esse benefício que foi ter esse contato estreito com os meus colegas da UNB. Em setembro do ano passado, não, deste ano, eu tive lá no Inesp, no Rio de Janeiro, numa conversa parecida com essa também, com os colegas da UERJ, a Mônica estava lá também, outra colega querida. Enfim, então, eu tenho muito apreço por esses momentos em que eu posso interagir com a academia e com as pessoas que estão pesquisando vários temas da política externa. Isso torna os agentes de política externa muito mais qualificados, qualifica muito a intervenção dos formuladores e das pessoas que implementam a política externa no Brasil. Bom, eu vou falar em dois grupos de coisas. Uma é um mantra que eu gosto de repetir quando eu encontro com pessoas que estão pesquisando e os analistas de política externa, que eu acho, posso estar equivocado, que as pessoas perdem um pouco a perspectiva de que Brasil nós recebemos em 2023. E eu acho isso fundamental para quem faz, sobretudo, análise comparativa de política externa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E vou falar depois um pouco sobre esse desafio que é a relação com os Estados Unidos no governo Trump 2. Né? Mas antes disso, só uma coisa que eu me esqueci de falar no começo, eu dei uma olhada nas mesas e nos temas que são tratados aqui na reunião do INEU, todos muito relevantes, por isso que eu pedi, inclusive, a circulação, se possível, de material. Mas me chamou a atenção de que 3 dos temas que eu acho mais urgentes para serem estudados não fazem parte do debate aqui hoje. E são temas que estão na pauta já no primeiro mandato do Trump, mas ganharam uma grande relevância agora no segundo, e que são desafios que nós vamos ter que enfrentar na condução da nossa política externa. Um deles é a questão da migração. Eu acho que é um tema, não há dúvidas por que esse tema é um tema relevante para toda a região e para o governo americano. Pode ser que alguns desses temas que eu vou citar, gente, esteja embaixo de algum guarda-chuva aqui mais genérico. Vocês me desculpem se
Mas, assim, o tema migração eu não vi aqui, tá? Pode ser que ele esteja em alguma das apresentações. O outro tema é o tema do combate ao crime organizado. E ontem, aliás, ou anteontem, no telefonema, nós fizemos um movimento nessa direção, justamente porque há indícios, já havia indícios, vou mostrar para vocês aqui, de que esse tema seria manipulado como agenda hemisférica. E aí vocês têm acompanhado os desdobramentos dentro do Brasil e fora disso com relação a essa questão. E tinha mais um tema que eu tinha pensado em ressaltar para vocês, que eu não sei se eu vou achar aqui nas minhas anotações, mas tem a ver com essa agenda, essa pauta recente do governo americano. Mas, de qualquer maneira, depois eu me lembro e eu acrescento, mas chamou a atenção que os estudos, eu acho que o INEU é um centro de referência para os estudos da relação Brasil-Estados Unidos, ainda não tenham se debruçado. Talvez porque o tempo da academia talvez venha um pouco depois, mas, de qualquer maneira, o tema da imigração não é tão novo. A instrumentalização do narcotráfico, do crime organizado e a equiparação a terrorismo como parte da ação externa americana na região, pode dizer que é uma coisa mais recente, mas, enfim, eu acho que isso é um tema... Ah, sim, me lembrei qual é o terceiro tema, que é a questão das Big Techs, tá? Que é outro tema... Pois é, que apareceu no fatídico 9 de julho, aliás, feriado cívico aqui em São Paulo, né? Quando veio a carta do Trump. Esse é um tema que foi apontado, e eu acho que esse é um dos temas que ainda é uma incógnita de como é que ele vai aparecer na nossa agenda até o final do ano que vem. Mas indo para a primeira questão, que é um pouco uma insistência que eu faço questão de ressaltar, é que existe uma tendência muito forte também dentro do governo, dentro das forças políticas no Brasil e na academia, de fazer uma transposição quase que automática entre o que foi possível fazer nos mandatos Lula 1 e 2 e no que é possível ou não fazer no Lula 3. Tá? Eu acho que é preciso ressaltar algumas coisas, que não vou revelar nada que vocês já não saibam, mas é uma opção sinalizar para isso, porque isso explica muitas das debilidades que nós temos nesse momento da atuação da política externa brasileira, que é o fato que, em 2022, nós tivemos 3 eleições no Brasil. As forças, entre aspas, assim, para simplificar a análise, progressistas venceram para o Executivo Federal, as forças conservadoras venceram para o Legislativo Federal, e houve um empate no que se refere às entidades subnacionais, pelo menos no nível de estados, ficou meio a meio. E isso traz consequências muito objetivas para a formulação e implementação de políticas públicas nesse terceiro mandato, e a política externa é uma delas, né? Depois de 4 anos de governo Bolsonaro, não dá para subestimar os impactos disso no que se refere à capacidade da máquina pública em atuar. Eu acho que todo o funcionalismo público foi duramente atingido, as carreiras de Estado foram duramente atingidas, há um desbalanço muito claro, que até hoje exige, estava vendo agora de manhã vindo para cá, a nova disputa intrainstitucional relacionada às competências entre o judiciário e o legislativo, por conta de uma decisão de um dos juízes ontem, mas, ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos, nós tivemos uma disputa permanente por controle do orçamento, nós tivemos uma disputa duríssima por conta de atribuições do Executivo, no caso do IOF, até nomeação de ministro do Supremo é objeto de uma discussão
que cria crispações duríssimas entre os poderes, tentativas de anistia, tentativas de PEC da blindagem, etc. e tal. Então, existe um desequilíbrio institucional no Estado brasileiro que não foi corrigido com a vitória eleitoral para o Executivo Federal em outubro de 2022. Então, há um estado de fragilidade, ou seja, a musculatura do Estado brasileiro para fazer política externa foi duramente atingida e ela não se corrigiu do dia para a noite. Em paralelo a isso, nós temos no cenário externo também um processo de deteriorização das condições internacionais muito evidentes de 2023 para cá, né? Além da guerra da Ucrânia, que já estava no cenário desde 22, nós tivemos a questão de Gaza, nós tivemos na América Latina o governo Milei e a falha, o não, a não, entre aspas, normalização da situação política na Venezuela, como nós gostaríamos que tivesse acontecido, ou seja, os foros regionais estão totalmente bloqueados e vetos recíprocos, eles não funcionam, nenhum deles. Então, isso para mostrar que o mundo de hoje é muito pior do mundo Lula 1 e 2, e a situação interna também. Então, no Lula 1 e 2, nós tivemos um processo crescente de construção diplomática que foi gerar, sobretudo no segundo mandato do presidente Lula, várias iniciativas que ainda hoje a gente olha de maneira nostálgica, né? Então, a Unasul, a própria CELAC, ampliação do Mercosul, tal. Hoje nós estamos caminhando, as condições externas estão no sentido contrário. Então, todo o processo de desestruturação e fragmentação na região e no mundo também, um ataque frontal ao multilateralismo, etc. e tal. Então, eu acho que essa introdução é para dizer para você o seguinte: qual é o horizonte do que eu acho, e aqui fala a título pessoal, eu não vim aqui falando uma posição oficial do Planalto, o que me dá uma certa margem para ser um pouco mais franco do que eu seria, é que o governo Lula é um governo de transição, e isso tem que estar claro nas nossos formuladores de política pública. Um governo de transição, e que talvez consiga mais 4 anos para continuar fazendo a transição. Tá? Eu acho que nós, nesses 3 anos de atuação externa e interna, que as duas coisas são tão interconectadas hoje que é muito difícil separar, eu diria que o presidente Lula, com a sua política externa, etc., conseguiu atingir já um grande objetivo, que é pautar novamente o tema do desenvolvimento na agenda interna e externa. E aí o aspecto emblemático disso é o Brasil ter sido retirado do mapa da fome. Emblemático, isso significa várias coisas. Os dados de ontem sobre a nossa redução da pobreza extrema, etc. e tal. E no âmbito do rebatimento disso na esfera internacional, a Aliança Global contra a Fome. Foi o nosso carro-chefe da presidência brasileira do G20. Então, tentar pautar o tema do desenvolvimento, e isso vai evoluindo até chegar em COP30, que, no fundo, é um grande debate, não só sobre mudança do clima, mas sobre modelo de desenvolvimento, e esse foi o tema que nós insistimos muito com essa história de mapa do caminho, para a transição, para a saída dos combustíveis fósseis, tal. Isso tudo espelha, no fundo, um debate sobre modelo de desenvolvimento. Então, acho que isso, o governo foi muito bem sucedido no sentido de fazer uma tentativa de pautar esse tema. O segundo é uma disputa que está em aberto, nesse contexto de governo de transição, que é preservar a democracia brasileira. Eu acho que internamente os resultados são positivos, uma grande ameaça à democracia, que se materializou no 8 de janeiro, teve os seus desfechos positivos com o julgamento e a condenação dos responsáveis, etc. e tal. E essa também é uma tarefa que compete à política externa brasileira, ou seja, proteger a democracia brasileira. E eu acho que se nós conseguirmos realizar uma eleição no ano que vem,
com garantias de que a expressão da vontade popular não terá sido constrangida por atores internos e externos, eu acho que essa terá sido, independente do resultado, uma grande vitória nessa concepção de governo de transição. Então, aí entra um pouco, e aí eu passo para o segundo tema, e a parte que me trouxe aqui é o papel da relação Brasil-Estados Unidos nisso, né? Em novembro de 2004, nós estávamos no Rio de Janeiro para realizar a cúpula do G20 no Brasil e recebemos o presidente Biden já tendo como eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Então, naquele momento, nós já tínhamos claramente no horizonte um desafio que surgia, ou seja, como lidar com um novo governo na Casa Branca, que já tinha credenciais muito claras, não só do seu primeiro mandato, mas de todo o processo que foi ficando claro ao longo da campanha eleitoral. E não é Lula, e quando a gente fala Trump 2, para simplificar, não é que é Trump 2, é Trump 1 com um intervalo no meio que permitiu uma análise dos erros e acertos pela ótica do Trump 1, e um governo que vem novamente, e aí legitimado por ampla vitória no colégio eleitoral, ampla vitória nas duas casas, e já tendo um judiciário na mais alta instância predominantemente conservador. Ou seja, a legitimidade e a experiência do período do interregno entre 1 e 2 é um fator também diferente. Em geral, a ciência política, esses textos que analisam o populismo de extrema-direita, etc. e tal, e a maneira como as democracias morrem, etc. e tal, analisam, assim, é no segundo mandato do populista e que ele mostra a que veio. Mas, nesse caso, tem uma diferença qualitativa, que é um segundo mandato, tendo no meio um período de avaliação dos erros do primeiro, entre aspas, os erros do primeiro, as insuficiências do primeiro mandato. Então, foi isso que nós encontramos no horizonte já em novembro de 2024. Sabendo dos riscos que isso implicaria, nós tomamos algumas medidas para mitigar isso, né? Nós tínhamos, no âmbito hemisférico, um processo de sucessão da OEA, em que nós atuamos para evitar um mal maior. Então, nós conseguimos, numa articulação com os países progressistas da região, escolher um candidato que não tinha, a princípio, um alinhamento total com Washington, nesse caso, e também fizemos uma disputa bem-sucedida na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um espaço que vem sendo cortejado há muito tempo pela extrema-direita brasileira. Ou seja, legitimar as teses da extrema-direita brasileira, que se tornou muito hábil no sentido de projetar externamente seus interesses, via foros de direitos humanos, é algo que já estava mais ou menos no horizonte, e a gente operou para manter o equilíbrio dos 7 comissários da Comissão Interamericana, em que nós tínhamos uma relação de 4-3, 4 progressistas e 3 conservadores. Então, aí também se fez uma atuação no sentido de bloquear essa possível instrumentalização. Naquele momento também, nós desenhamos... bom, antes disso, naquele momento também, nós aceleramos a negociação Mercosul-União Europeia, porque estava claro que haveria uma forte ênfase protecionista com impactos para o comércio na região e para o comércio exterior brasileiro. Eu acho, inclusive, que foi esse fator que fez com que muitas das reticências que existiam dentro de setores na sociedade brasileira e também do governo brasileiro com relação ao acordo que nós tínhamos sobre a mesa, que fossem secundarizadas, e nós passamos a olhar para esse acordo com uma perspectiva mais geopolítica do que estritamente perdas e ganhos na esfera comercial e econômica.
E por isso que, em dezembro de 2004, nós assinamos a conclusão das negociações numa cúpula do Mercosul em Montevidéu. Esse acordo que nós recebemos em 2023 era um acordo que tinha sido feito pelo Ernesto Araújo, pelo Paulo Guedes. Então, vocês podem imaginar a quantidade de coisa que nós tivemos que trabalhar para tornar esse acordo minimamente aceitável. E ele é isso, ele é minimamente aceitável, mas estrategicamente se tornou quase que irrecusável, tendo em vista tudo o que aconteceu ao longo de 2025. Tá? Além disso, nós fizemos uma bem-sucedida campanha para dirigir a Interpol, tá? Pensando também já de que nós vamos ter um desafio no que se refere às questões de segurança. E ter a Interpol, ter um brasileiro dirigindo a Interpol, um brasileiro que era quadro da Polícia Federal brasileira, tal, nos daria uma capacidade de pensar o tema da segurança para além das fronteiras nacionais, né? E aí nós desenhamos também, como medida preventiva para esses embates que aconteceram este ano, uma cúpula dos BRICS desprovida, uma agenda na cúpula dos BRICS do Brasil, desprovida dos temas que poderiam ser manipulados contra nós. Então, se vocês olharem a agenda que nós pautamos para o BRICS no Brasil, é uma agenda, eu brinco, já falei isso lá para algumas pessoas, mas é uma brincadeira que eu acho boa, é que a pauta dos BRICS, se você não soubesse que era o evento dos BRICS e você tivesse aquele Klaus Schwab em algum momento, você dizia que era a reunião de Davos, porque era uma coisa assim tão positiva, defesa do financiamento ambiental, uma articulação para defender o multilateralismo e produção de vacinas, inteligência artificial com bases multilaterais, tal. Ou seja, o bom mocismo em matéria para aqueles que olhavam, tentavam colar nos BRICS a pecha de um grupo anti-Ocidente, etc. e tal, isso reduziu muito a margem de manobra para isso. Não é à toa que, quando, perto do 9 de julho, a cúpula dos BRICS foi alguns dias antes, o governo americano ensaiou colar na cúpula dos BRICS no Brasil aquela ação contra o Brasil, mas depois, curiosamente, na carta de 9 de julho, o tema não aparece. Não aparece a sigla BRICS e nunca apareceu nas manifestações do Departamento de Estado, da Casa Branca, em relação às sanções aplicadas sobre o Brasil. Então, isso tudo para dizer para vocês que nós não fomos pegos de surpresa em julho. Nós tínhamos já uma análise razoavelmente avançada de por onde poderia vir os desafios relacionados à atual administração americana, que se caracteriza por ser, e aí vocês têm condição de analisar isso, não vou falar nenhuma novidade também, em relação ao primeiro mandato, e aí a importância do interregno, uma centralização decisória completa na Casa Branca. Nenhum dos secretários tem margem, e essa experiência a gente pode ver pessoalmente nas reuniões com eles, a margem de manobra é reduzidíssima, se não totalmente inexistente, ou seja, o processo decisório está totalmente concentrado na Casa Branca. Isso todo mundo já fala, todo mundo virou, de certa maneira, um pouco de analista psicológico do Trump, né? Então, é um cara transacional, isso aí... mas que também tem e também nessa linha psicológica, que se mostrou curiosamente verdade no caso do Brasil, uma pessoa que tem uma admiração por outras lideranças fortes. Tá? Então, nas interações com o presidente Lula, ele faz muita questão, vocês viram isso publicamente, de ressaltar a admiração, etc. e tal. Então, quando nós recebemos aquele impacto pela decisão de sancionar o Brasil, mas antes disso até, uma coisa que ficou muito evidente ao longo
desses 1 ano e pouco, é que haveria um olhar diferente para o hemisfério. Então, aquela coisa que a gente costuma ver nos nossos textos de análise de política externa ou de análise da relação Brasil-Estados Unidos sobre a negligência benigna, etc. e tal, isso desde cedo estava claro que isso tinha mudado e que o hemisfério passaria a fazer parte de uma outra estratégia, de uma outra relação. Essa história de Groenlândia, inclusive, se vocês olharem o mapa, vão ver que faz tudo parte de uma mesma eixo, né, da Groenlândia e tal. Aliás, eu não sei se é verdade isso, porque eu não tive tempo de me debruçar sobre isso, mas eu estava conversando com o Celso esses dias, a gente fez uma pesquisa lá, e por alguma razão que eu não entendo muito bem, parece que a Groenlândia também faz parte do TIAR, tem algumas coisas desse dito. Eu não sei se alguém aqui pesquisou isso, mas é uma coisa que vale a pena se debruçar. Mas, de qualquer maneira, ou seja, quando eles saíram, o cartão de visita é Panamá, agora essa frota lá no Caribe, etc. e tal. Mas, mais do que isso, uma clara determinação de fazer do hemisfério novamente uma área de influência numa grande disputa geopolítica com a China. Aí tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, por exemplo, o investimento agora deles na eleição de Honduras, ou seja, claramente dizer assim, o meu candidato é fulano, e tem outros dois, inclusive um tão conservador quanto fulano, mas eu não tenho interesse nesse cara, e inclusive vou libertar um ex-presidente preso, que é do partido desse que é o meu candidato. De certa maneira, o que ele fez na eleição legislativa na Argentina também mostra isso. Ou seja, uma decisão clara por construir alianças ou construir condições para que a sua atuação política possa estar refletida nos diferentes espaços regionais, né? E, de certa maneira, ele ainda não fez isso claramente no Chile, não sei se porque o resultado no primeiro turno indica uma certa facilidade para a extrema-direita chegar no Chile, mas não tenho assim, elementos para dizer que isso tenha sido feito no Chile. Mas, no caso do Brasil, foi isso. A decisão por sancionar o Brasil com tarifas de 40% por conta da uma alegada caça às bruxas ao ex-presidente Bolsonaro, tem a ver com isso, ou seja, é uma estratégia clara de conduzir ou tanger o continente e as suas diferentes forças políticas para uma posição de docilidade em relação à ação externa americana. Eu digo isso para vocês porque eu espero que ninguém fique com a impressão de que, por mais que a gente tenha sido, eu acho, dá para dizer isso com uma certa tranquilidade, bem sucedido no enfrentamento desse desafio em 5 meses, vamos completar agora em 9 de dezembro, não há da nossa parte uma expectativa de que esse jogo terminou. Eu acho que há por isso que eu falei o negócio das Big Techs, eu acho que existe aí alguns temas, embora eles já tenham abandonado esse pleito inicial de que determinado candidato A, B ou C tem que estar forçando isso de fora para dentro, tem que poder disputar a eleição no Brasil, embora isso tenha saído da mesa, isso é o resultado que eu chamo de êxito da nossa atuação, foi conseguir tirar, nem deixar que isso viesse para a mesa. Não dá para achar que essa partida está concluída. Eu acho que nós vamos ter ainda grandes desafios nessa relação até a eleição nossa em outubro do ano que vem, né? Para resumir um pouco essa estratégia nossa, e aí concluir e entrar na conversa com vocês, a partir do ângulo que vocês escolherem para fazer essa discussão, assim que saiu esse tarifaço, nós decidimos fazer o enfrentamento disso em 4 grandes frentes, né? Uma primeira decisão foi apostar na negociação, ou seja, mostrar para os Estados Unidos, para a opinião pública, para os governadores estaduais lá nos Estados Unidos e para o próprio executivo federal,
que nós sempre estaríamos abertos à negociação. Então, à frente da negociação e dar demonstrações públicas disso sempre foi uma preocupação política nossa, justamente para fechar o espaço para a extrema-direita no Brasil. Essa era uma frente fundamental. A outra, que já vinha acontecendo há muito tempo e que foi intensificada, foi apostar na diversificação de parceiros. Então, não é à toa que nós voltamos a fazer uma visita de Estado à China, em maio deste ano. Não é à toa que o presidente foi ao Japão e ao Vietnã, em abril deste ano, e não é à toa que nós fomos à cúpula da ASEAN, agora em outubro. Ou seja, apostando claramente numa redução da dependência no que se refere ao mercado norte-americano. Então, negociação, diversificação, trabalhar com mecanismos internos de reciprocidade, caso a negociação não produzisse efeitos concretos. Então, nós aprovamos no Congresso Nacional uma lei de reciprocidade e começamos a implementar essa lei, abrimos o processo de consultas no OMC, e, por último, desenvolvemos uma outra estratégia, que é dar apoio aos setores diretamente atingidos no Brasil por conta dessas medidas contra a economia brasileira. Então, essa articulação de frentes, por hora, conseguiu que a gente obtivesse isso que eu disse para vocês, que é um êxito nessa relação, que foi ir desmontando, do ponto de vista tarifário. Ainda temos 22% do volume de comércio sob tarifas com os Estados Unidos, mas o principal ameaça nessa relação, eu acho que é as sanções da Lei Magnitsky, pelo efeito que ela tem dentro do sistema financeiro. Espero que a gente possa também ter boas notícias nos próximos dias com relação a isso. E aí vai nos restar para administrar um pouco essa relação entre a extrema-direita brasileira, que vai continuar atuante, e uma vez que a candidatura de extrema-direita no Brasil fique definida, de que forma os diferentes atores da extrema-direita hemisférica vão se comportar. Então, gente, eu queria fazer essa breve passagem para vocês, um relato, na verdade, de como nós percebemos esse processo até agora. Há vários aspectos que eu omiti aqui, mas acho que, se a gente puder agora interagir e vocês me conduzirem um pouco pelas dúvidas que vocês têm, eventuais dimensões que não foram abordadas, ou quiserem aprofundar algumas outras coisas, eu tenho todo interesse em conversar com vocês. Eu nem sei se... Fiquei meia horinha só, né, ou não? Isso. Não, a gente tem tempo ainda e Ótimo. eu busco o sanduíche, tá? Para cobrir o almoço de vocês, caso fiquem sem. Se vocês puderem ficar, eu gostaria muito. Obrigado, viu? Obrigada, embaixador. Eu agradeço a sua fala e agradeço muito a sua observação, né, sobre essa lacuna que teria ficado aqui com esses 3 temas destacados, né? A questão da migração, a questão do crime organizado e a questão das big techs. Então, de fato, eles não aparecem aqui destacadamente, né, na programação desta edição do evento. Já tivemos outros eventos com esses temas, né? Não esse ano, claro, não nesse contexto mais tenso, mas eles fazem parte, sim, da nossa agenda, né? De maneira estrutural, eu quero dizer, tá? Da agenda de pesquisa do INEU, já há bastante tempo, e atravessam vários dos trabalhos também apresentados aqui, né? No caso da migração, a gente tem aqui o William Laureano, está por aí, trabalha esse tema, já publicou com a gente na nossa edição. Aliás, esse evento aqui, depois ele vai ter um livro, então acho que não foi falado isso, mas isso é uma coisa importante, que é um desdobramento desse evento e acompanha todas as outras edições, né? Acompanhar todas as outras edições, esses capítulos, né? Então sai numa coletânea publicado pela editora Unesp em parceria com o INEU.
Então, o William Laureano está aqui, que é uma dos integrantes, né, dos pesquisadores. Tem também o Roberto Moll, que também trabalha com esse tema. Deixa eu ver se eu estou vendo mais alguma carinha. E a gente tem vários outros, vários alunos, né? Ontem a gente teve apresentações de pós-graduandos das várias universidades parceiras aqui do INEU e que também trabalham esse tema, né? Camila, estou vendo a Camila aí, então lá na UFSC, na Federal de Santa Catarina, trabalho esse tema, e outras, né, na PUC e tal. E então eles fazem parte de maneira estrutural da nossa agenda, né? O caso do crime organizado, a gente tem também uma equipe, ele aparece nas nossas análises, e sobre segurança hemisférica, disputas, né, de narrativas e nas assimetrias da cooperação regional. Né, então, o Roberto Goulart trabalha um pouco com isso, né, Roberto? Olhando para a América Latina em específico, o Marcos Cordeiro também passa por esse tema, mas com o olhar também com China, né? Então, o Latino Observatório. Então, a gente tem aqui o Latino Observatório, que é um site que monitora o tempo todo a população latino-americana nos Estados Unidos. Então, esses temas todos, migração e crime organizado, também estão no radar desse observatório, que fazem com muita competência, né? Então, uma parceria nossa aqui, bastante intensa. E o tema das Big Techs, que a gente tem também os grupos estudando esse tema, sobre a regulação, né, em específico, a soberania digital, esse tema aparece, né, a questão da desinformação, então o pessoal do direito aqui também está acompanhando isso, e o papel das empresas na reconfiguração das democracias. Então, a gente está falando de desinformação, então isso tudo entra, tá? Mas de fato, a gente não trouxe para esse evento em específico, senão a gente teria que fazer uma semana de evento, né, gente? Vamos combinar? E aí, já foi bastante. Tem gente reclamando aqui, mas vai até a noitinha, até a noite. Vai. A gente está aqui firme, né? Então, só para esclarecer um pouquinho sobre essa questão, né? Então, eu passo a palavra aqui para vocês, todos, né, para ajudar aqui nessa interação que está. Temos aqui o Giorgio, o professor Giorgio. Só se apresenta, porque eu acho que nem todo mundo aqui conhece, então gostaria que vocês se apresentassem, só para quem não. Sou coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais da Federal do BC e também membro do Observatório da Política Externa e Instituição Internacional do Brasil, o PEB. Bom, primeiro agradecer... E pesquisador do INEU, né? Sim. E agradecer a INEU por essa ideia, né, essa iniciativa de convidar o embaixador Aldo, e agradecer a Aldo pela disponibilidade de conversar com a gente, essas outras ocasiões, eu acho muito positiva essa interação para nós e esperamos também para você. Você colocou, acho corretamente, que para os Estados Unidos é um desafio para o hemisfério americana é reafirmar a doutrina Monroe. Você não falou exatamente da doutrina Monroe, mas, enfim, a hegemonia dos Estados Unidos, acho que você quis dizer isso. Para isso, você precisa enfrentar o avanço dos interesses chineses, certo? Bom, a gente viu no Panamá, logo no primeiro enfrentamento, a gente teve várias outras coisas. Agora, a Argentina, estou fazendo junto com o pesquisador da Argentina, acompanhando tudo, enfim, essa articulação. A Argentina estava muito dependente da China, você vê interrupção da cooperação nuclear, teve licitação de hidrovia excluindo a China, a questão dos swaps cambiais, substituindo a China pelos Estados Unidos, tudo. E a grande dúvida que eu sempre tive, e nunca consegui entender, por que isso não aparece com força, pelo menos aparentemente, sobre o Brasil. Né? Você falou que não, na carta teve nada sobre o BRICS, mas também, enfim, o Brasil é um dos... A presença das empresas chinesas em algumas áreas estratégicas, como a eletricidade, toda a rede, etc. Enfim, tem vários exemplos e aparentemente, isso não encontra grande resistência nos Estados Unidos. E tem mais provável
é que isso aparece com mais força. Né? Você mesmo falou, bom, estamos nessa primeira batalha, está indo bem, mas tem muitos outros a vir. Né? Você não falou da Venezuela, mas até quando o Brasil consegue separar a questão das tarifas com a presença militar e ameaças militares seus vizinhos? Essa é uma questão. E a outra questão é sobre a China, porque o CIPIC, que, aliás, falou um pouco do Big Tech, mas o CIPIC, na fala dele, ele concluiu que o domínio americano sobre a infraestrutura crítica, digital, etc., é gigantesca. A única forma do Brasil diminuir essa vulnerabilidade é avançar na relação com a China. Então, se o Brasil quer mais autonomia, precisa avançar. Ao mesmo tempo, você está indicando que a política fica um pouco apaciguando, não dando muita motivos para o Trump interferir nesses pontos, como o exemplo do BRICS que você colocou. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. As duas questões, na verdade, tanto a China como até quando vocês conseguem separar a questão da ameaça à Venezuela, Colômbia, da negociação de tarifas. O senhor prefere o professor Williams lá isso, Então, o Williams, a professora Mônica, depois o professor Marcos, o Roberto e a professora Magali. Professor Roberto, desculpa, às vezes eu não chamo de professor, mas é porque a amizade... Vamos fazer? Possível, tá. Eu vou ser objetivo, tá? Nas perguntas, porque senão eu vou me perder, porque eu vou ficar pensando na outra pergunta e não dou atenção para a anterior. Anterior. Olha, eu posso, assim, sendo objetivo, Jorge, eu tenho também perplexidades nessa. Eu estou aprendendo, o governo brasileiro também está aprendendo enquanto lida com o governo Trump. É um processo cumulativo, tal. E é curioso, mas em nenhum momento das interações, eu acompanhei os telefonemas, estive lá na Malásia na reunião, etc. Tal, eles não citam o tema China e não citam o tema BRICS. As únicas vezes que isso apareceu são em alguns tweets, nem é tweet mais, é na Truth Social, etc. e tal, e naquelas falas no Salão Oval, mas aí mistura, diz que a Espanha é membro dos BRICS, aquelas coisas assim, meio... Isso não aparece. Então, esse é um dado concreto. Tá? Por que não aparece? Não sei se talvez exista uma avaliação, assim como por que abandonou o Bolsonaro. Talvez tenha uma avaliação proporcionada pelos atores que eles têm no Brasil, a própria Embaixada Americana, consulados, os think tanks que dialogam e tal, de que não dá para torcer o braço como torceu do Panamá ou da própria Argentina, ou seja, a dependência nossa, ou como eventualmente a dependência do Canadá e do México do mercado americano, ou seja, a capacidade de infligir dor por conta de medidas comerciais aqui são bem menores. Eu acho que certamente tem um componente aí. E tem um outro componente que eu acho que também foi determinante para eles voltarem atrás, estão ensaiando uma volta atrás nas tarifas, é que o tiro sai pela culatra no que se refere à inflação americana. Então, eles erram muito. Isso é uma coisa, a gente não pode... Você tem que jogar com base no erro do adversário. Nessa disputa, o jogo começou... Eles começaram a mover os tabuleiros no dia 9 de julho, e eu achei que eles vinham por um outro lado. Pessoalmente, achava que eles vinham por uma outra... E não, eles insistiram em todas as manifestações, porque, do ponto de vista da política interna brasileira, seria mais difícil estimular algum tipo de coesão nacional se eles tivessem abordado a questão via política externa brasileira, e não autonomia do judiciário brasileiro. Se eles tivessem abordado via BRICS, nós estávamos sediando uma cúpula no Brasil. O Brasil é parceiro fundador do BRICS, o presidente faz questão de ir, prestigiar. Tal. Eu
achava que eles viam por aí. Tá? Eles optaram por uma linha, talvez influenciados pela próprio diagnóstico proporcionado pela extrema-direita brasileira, de que haveria um clamor popular por conta da questão relacionada aos julgamentos dos que participaram do golpe, etc. e tal, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Erraram. Assim como me surpreende muito, se você pensar, se você parte da premissa de que o grande adversário geopolítico é a China, que eles tenham feito com a Índia o que eles fizeram. Eu não consigo entender essa posição deles em relação à Índia. Tá? Põe do avesso essa relação, eu não consigo achar uma justificativa. Tá? Eles erraram. Entendeu? Então, eu acho que aí tem um pouco disso. No que se refere à Venezuela, eles optaram no começo por uma linha de negociação com outro interlocutor, e acho que por razões também de política interna, a necessidade dos votos da Flórida na aprovação de leis importantes para a política interna americana, eles cederam para o que uma vez eu estava num debate com o Casarões, ele usou uma expressão que eu acho correta, a floridização da política externa para a região. Então, não é à toa que hoje a política externa é conduzida pela essa ótica, a ótica de dar satisfação para o eleitorado da Flórida. Eu acho que o desfile dessa frota no Caribe, ele tem vários objetivos. Eu acho que ele é uma ação militar ali, com base nessa justificativa, ela pode ser usada como pretexto para fazer a mesma coisa na Colômbia e, eventualmente, no México. Ele disse recentemente que não teria nenhum problema, se fosse para preservar a vida dos consumidores, dos cidadãos americanos, que ele poderia bombardear tranquilamente produtores de droga em outros pontos do hemisfério, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, resumindo a sua pergunta, o Brasil é menos suscetível à pressão do que outros, que ele fez essa condicionante, como no caso da Argentina. Acho que eles erram e acho que a gente também soube explorar o erro no que se refere à maneira como eles armaram o jogo em relação a nós. Agora, é isso que eu disse no começo, o jogo não terminou. Nós temos todo o segundo tempo ainda para jogar e os desafios são muito grandes ainda nessa seara. Tá bem? Embaixador Alto Valério, boa tarde. Agradeço a sua exposição, bem franca, bem aberta. Meu nome é Williams Gonçalves, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu tenho aqui algumas observações a fazer, observações, inclusive, que constam do texto que eu já entreguei à organização do nosso encontro. E são o seguinte: o Brasil é membro fundador do BRICS. Tivemos uma participação destacada nos anos iniciais, inclusive a decisão de criar o Banco do BRICS foi tomada aqui em 2014, em Fortaleza. E eu acompanho esse processo já há algum tempo, e a questão BRICS, o grupo BRICS, sempre foi motivo de grande preocupação para os think tanks norte-americanos. Né? O público brasileiro, em geral, sempre desconheceu o que é o BRICS, quais os propósitos do BRICS, e a nossa mídia sempre procurou distorcer ao máximo, né, o que era o BRICS, porque, fundamentalmente, o BRICS é uma proposta de mudança da ordem internacional, né? E isso causa o grande arrepio aos norte-americanos, porque o fundamento da ordem é justamente a desdolarização da economia mundial, né? Quer dizer, todo o horror que o Trump tem ao BRICS reside nesse ponto, né? Então, a questão que eu me faço, né, a questão
para mim é o seguinte: até que ponto o Brasil, até que ponto a diplomacia brasileira, o atual governo brasileiro está disposto a ir junto com o BRICS nesse processo? Nós sabemos que mudar a ordem internacional não é uma coisa que se faz por decreto, não é uma decisão da noite para o dia, é um processo, né? Um processo que já está em marcha há algum tempo. Então, a pergunta é, até onde, né, o Brasil acompanha o BRICS no seu objetivo estratégico, que é mudar a ordem internacional, que é colocar a questão do desenvolvimento como uma questão central, e, para isso, é preciso desmontar os esquemas que os norte-americanos montaram ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, como é que nós podemos conciliar isso estando na região que os Estados Unidos consideram a sua área de influência indispensável, né? A sua condição de polo de poder depende do controle que exerce sobre a América Latina. Quer dizer, como nós podemos enfrentar isso, né? A nossa participação no BRICS tem limites, ou vamos aí pensar numa política externa independente 2.0, não é? Procurar negociar isso. E, por fim, uma observação, né? Quer dizer, essa negociação a respeito das tarifas que eles criaram, né? Esse bode que eles colocaram na sala, nós estamos sendo bem-sucedidos. Mas o que é que nós vamos ceder? Qual é o que se discute, o que se pensa sobre a questão dos minerais raros? Era isso. Obrigado. Não, professor William, muito obrigado. Está aqui, vou te mandar. Ela a Neuza vai mandar. Olha, o BRICS, assim, respostas curtas, objetivas e que implicam algumas simplificações, mas o BRICS é um bloco reformista. O BRICS e não é porque as democracias dentro dos BRICS têm algum flerte com o Ocidente, não. É porque a China e a Índia, dentro dos BRICS, têm um projeto reformista. Em nenhum momento nos documentos dos BRICS você vai achar um ataque frontal à arquitetura financeira, econômica. Muito pelo contrário, eles querem democratizar essa arquitetura. Mesmo quando nós criamos o Banco dos BRICS com uma característica um pouco diferente, que era uma distribuição de cotas igual, apesar do peso das economias serem muito diferentes, ou seja, mas essencialmente uma abordagem para tornar as instituições que já existem mais democráticas e mais acolhedoras assim dessas necessidades desses grandes países emergentes em matéria de desenvolvimento. Então, essa demonização dos BRICS faz parte de uma concepção de elite e de Ocidente decadente que vê no retrovisor outros atores se aproximando e se agarram nos seus privilégios, etc. e tal. Mas não há, como eu disse, nenhuma ação dentro dos BRICS no sentido de criar uma alternativa, uma nova ordem assim, totalmente descolada da ordem questionada por esse bloco. Você pega o Brasil, por exemplo, os grandes projetos estratégicos, e todos eles lançados no Lula 1 e 2, não são com nenhum dos participantes dos BRICS. O submarino é com a França, o caça é com a Suécia, e o exército brasileiro é tudo com a Alemanha, os grandes projetos. Tá? Nós não fizemos nenhuma virada estratégica, talvez até devêssemos começar a fazer. Por exemplo, essa coisa que o CEPIC diz, da nossa dependência no que se refere à tecnologia de comunicação, tanto o suporte, mas também a parte mais de software, etc. e tal, sem dúvida nenhuma, um olhar para os BRICS e, sobretudo, a China, nos daria maior autonomia em relação às nossas vulnerabilidades de hoje. Mas isso tudo está sendo ainda desenhado. Eu acho que o discurso de desdolarização ele só não andou mais porque a própria China e a própria Índia têm dificuldades em fazer isso.
eles são muito cautelosos no que se refere a pensar uma moeda alternativa ao dólar. Tanto que nós refluímos um pouco. A presidência russa dos BRICS, por conta das sanções, por conta da guerra da Ucrânia, a Rússia investiu muito, do ponto de vista técnico, em ver as possibilidades de você criar alternativas de meios de pagamento sem o uso do dólar. Mas foi só o Trump sinalizar para um acordo de paz que os próprios russos puxaram o freio de mão, para não irritar o Washington, porque a questão central para eles é um acordo que põe fim à guerra com essas vantagens estratégicas que eles conseguiram. Então, há dificuldades intra-BRICS para isso avançar também. Tá? E hoje eu acho o horizonte dessa discussão é avançar no que se refere a pagamentos ou sistemas de pagamento em moedas locais. Nós não estamos pensando numa moeda dos BRICS que pudesse deslocar o dólar, etc. E o Brasil não fez, até um momento, e não fará nenhuma concessão estratégica para o cara. O cara põe o bode na sala e ainda vou pagar para ele tirar o bode. Quer dizer, não faz sentido. Né? Então, não há discussão sobre minerais críticos, ela pode haver, mas não há. E se houver, tanto com a China ou com os Estados Unidos, ou com qualquer outro país que possa querer investir no Brasil nisso, a disposição do governo brasileiro é que isso seja mediante o processamento no Brasil dos minerais, não é extração para processar fora. Tá? Essa é a determinação, e o presidente vai criar em breve um Conselho Nacional dos Minerais Críticos vinculado à presidência da República para isso. E aí volta uma pergunta que eu esqueci do Jorge, mas que tem a ver com a sua também, é que a dependência da China também não é algo desejado. Tá? Hoje nós temos quase 40% do nosso comércio dependendo da China. Por sorte, eles são um parceiro confiável, estável, né? Você combina com ele, sai, que não é o caso do governo americano, que é errático, entendeu? Então, mas não é uma boa estratégia sair de uma dependência para cair em outra. E é uma dependência, essa da China, que trabalhou muito pela reprimarização da nossa economia. Né? Eles têm disposição no sentido de fazer investimentos aqui na área elétrica, na transmissão, e agora também na produção no setor automotivo, e outras áreas que nos dariam uma capacidade de industrialização maior. Acho que nessa questão da transição energética, eles vão se tornar um parceiro fundamental também para nós. Né? A produção de baterias elétricas no Brasil, placas fotovoltaicas, etc. Então, mas não há preocupação nossa no sentido de ficar também vulnerável numa eventual numa relação qualquer que não seja dos parceiros tradicionais. Tá bem? Seguindo, então, professora Mônica. Obrigada, Aldo. É um prazer te escutar. São 3 pontos. O primeiro é que, às vezes não, fica um sentido, além, obviamente, de um novo momento, em todos os sentidos que você mencionou, mas há também um sentido de continuidade de um tipo de desafio que essa política externa do Brasil, pensando nela agora desde o início do século XXI, continua enfrentando, que é o reconhecimento, num âmbito mundial, de um papel destacado como um ator que conduz, que é parte, que tem poder de iniciativa em agendas de paz e conflito. Eu não consigo deixar de fazer aqui um paralelo entre o que não se conseguiu na época com o Irã, junto com a Turquia, há quase 20 anos atrás, e o que nesse momento, nessa etapa também, primeiro, digamos, durante um período de governo Biden nos Estados Unidos e agora o governo Trump,
Mas, enfim, existe o mesmo, não sei se é um pé na porta, preconceito. Às vezes, o Obama até tinha feito um jogo duplo, primeiro sim, depois não, mas o fato é que essa aspiração continua no imaginário dessa política externa altiva e ativa, mesmo na sua reedição, e até que ponto e há uma frustração, quer dizer, como se lida com isso e, obviamente, o papel dos Estados Unidos como, digamos, um obstáculo maior a que esse tipo de vocação possa ser levada adiante não é menor. E agora isso ocorre, inclusive, em relação à Venezuela. Até o Vaticano está agora ensaiando uma atuação, por que não uma articulação com o Vaticano, por exemplo? Ou seja, né, essa é um campo de pergunta. A segunda, você mencionou a OEA. É verdade, houve ali um ensaio de contadora Hamdin com a eleição do Hamdin. Mas depois isso ficou completamente abandonado. A OEA agora está prestando os piores serviços em matéria da legitimação de ações absolutamente ilegais, como, por exemplo, o novo grupo de segurança, não sei nem como chamar isso, que é uma mistura de SWAT com GLO no Haiti, e com o selo de aprovação da OEA. Onde é que nós ficamos nessa história? Quer dizer, a OEA, nesse momento, já não tem mais nada a ver. O Hamdin e a gestão dele está totalmente dissociada do que essa condução dele há meses atrás. E o último ponto, eu não estou nem buscando fazer intriga, nem querendo que você o faça, mas o lugar da diplomacia presidencial, hoje em dia, no Brasil, ele não é necessariamente o lugar das nossas posições em relação a muitos temas, e principalmente o relacionamento com os Estados Unidos. Pelo menos eu tendo a pensar assim, há diferenças. Quando você diz nós, é difícil, porque nós estamos divididos em relação a praticamente todos os temas da nossa agenda externa. Então, você fala que o principal desafio é atravessar, né, grandes ou algumas tempestades. Mas nós estamos com questões de fragmentação interna, nós hoje de manhã falamos disso. Os militares estão indo para um lado, a diplomacia não é necessariamente totalmente coesa com a diplomacia presidencial. Enfim, isso é uma pedra no caminho, né? Olha, não, nós ainda temos uma atuação no que se refere a promover paz ou soluções de conflitos e defesa de fins de conflito, etc., muito ativa. O presidente é persona não grata em Israel, né, porque tomou para si a defesa do povo palestino naquele contexto de exacerbação da reação israelense, etc. e tal. Vocalizou isso, né? No que se refere à Ucrânia e à Rússia, nós temos uma proposta com a China, que é a maior potência militar fora os Estados Unidos, que tem tido posturas de voo solo em relação aos BRICS, em muitos casos, mas nesse tema especificamente se dispôs a, junto com o Brasil, alinhavar e criar um grupo de amigos da paz na Ucrânia. A nossa debilidade em relação ao antes, e por isso que eu fiz questão de botar aqui claramente a Lula 1 e 2, mundo Lula 1 e 2 e mundo agora e as nossas condições, é porque vários dos atores com que nós contávamos naquele momento não estão à disposição. Nós começamos 8 de janeiro com uma baita ponto de interrogação sobre qual era o papel de setores fundamentais da nossa burocracia na área de segurança e de defesa em relação à própria sociedade brasileira. Nós estamos administrando isso. Então, por exemplo, Haiti, é possível fazer, se você pensar hoje uma nova missão de paz
há sérias dúvidas sobre a conveniência, há textos sobre isso na academia, de por que ou não o Brasil deveria ou não investir novamente em missões de paz, etc. e tal. Eu acho que nós precisamos investir nas nossas Forças Armadas. Nós já debatemos isso lá no Rio, vou reiterar aqui, porque se nós deixarmos as Forças Armadas ao léu, outras ofertas vão capturá-la novamente. Nós precisamos dar, as forças progressistas no Brasil precisam dar propósito para as Forças Armadas. Ela tem que entender o papel estratégico que ela tem na defesa da soberania, etc. e tal. E isso não se faz simplesmente dizendo, esses caras não são confiáveis, vamos deixar eles por aí, etc. e tal. Eu acho que é uma disputa em aberto ainda na sociedade brasileira. O que você faz com esses estamentos que ativamente, não vou individualizar, funanizar aqui, mas estamentos que ativamente atuaram para a desestabilização institucional do país nos anos anteriores. Então, eu acho que é fundamental desenvolver um projeto de repotenciamento das nossas Forças Armadas, de envolvê-las num projeto estratégico que nós vamos ter que desenhar. O Brasil não tem. A academia, eu gosto muito, eu aprendo muito quando vou para a academia, porque é grande estratégia, hedging, não sei o quê, etc. Tal. Mas as condições objetivas para você ter uma grande estratégia no Brasil é um mínimo de coesão nacional que não existe. As pesquisas mostram essa semana. Com tudo isso que os caras aprontaram, com as coisas mais simbólicas, que são a soberania brasileira, pedindo intervenção no Brasil, os caras estão vivos na disputa eleitoral para o ano que vem. Então não adianta fazer análise desconhecendo esse dado básico. Esses atores aí é que nós temos para articular a nossa relação. Tá? Então, eu acho que é um governo de transição, voltando ao tema que eu disse, e será, no próximo mandato, um governo de transição, no sentido de que nós vamos... Isso que aconteceu com o Brasil, e também nos Estados Unidos e em outros países europeus também, não é algo que vai se resolver, não vai haver uma vitória final das forças progressistas numa eleição que seja, qualquer que seja desse cenário. Isso é um embate que vai durar muito tempo, botar esse gênio de volta. Entendeu? Então, eu acho que não dá para ter ilusão de que nós vamos reproduzir aquilo de ter a MINUSTAH no Haiti, o Brasil chamando para si a responsabilidade, etc, tal, etc, tal, etc, tal. Ou na África, que a gente vai conseguir ajudar os países de língua portuguesa ou os outros com estabilidade. Nós temos questões internas para resolver, enquanto nós estamos tentando resolver as questões externas. Então, por isso que, por exemplo, a OEA, a solução que eu tenho no momento é não fazer a OEA funcionar contra mim, mas ela não vai se tornar um instrumento pelo qual nós vamos achar harmonia hemisférica. Não vai. Entendeu? Eu acho que a OEA, a minha avaliação pessoal, bom, não vou nem dizer qual é a minha avaliação pessoal sobre a OEA, porque talvez eu tenha que receber pessoas da OEA nas próximas semanas, mas eu não acho que uma entidade que dependa financeiramente dos Estados Unidos, que tenha sua sede em Washington, você possa esperar dela grandes arroubos, entendeu? De preservar a lei e a ordem na região. A fragilidade é muito grande também dessas instituições. Isso faz parte do projeto. Se os caras são capazes de destruir a OMC, de tentar destruir a OMS, de sair da Unesco, entendeu? Agora o G20 não querem convidar alguns dos membros fundadores do G20, que dirá a OEA. Então, na OEA foi uma ação defensiva. Eu tentei evitar o mal maior. Tá? Mas, então, são essas as limitações. Eu acho que você pontua muito bem. São várias as limitações que nós vamos ter para conseguir resolver, e são limitações de dever de casa nosso, que não estão, entendeu? Essa correlação de forças vai ter que ser construída. E aí eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que eu aproveito agora para falar agora, que é um outro componente fundamental, é que entre o Lula 2 e 3, se tem uma mudança geracional de lideranças no mundo. Isso faz toda a diferença. Você vendo numa reunião do G7 os caras operarem, e você comparando com Mitterrand, não,
Não, o Chirac, entendeu? Schroeder, você vê a Merkel mesmo, entendeu? Essas grandes lideranças não existem mais. Você tem uma outra. O Lula tem mais tempo de G7 do que todos os presidentes do G7, para vocês terem uma ideia. Ele estava na primeira cúpula do G20. Do primeira cúpula do G20, em 2008, só tem 2 chefes de Estado ainda atuando, que é o Lula e o Erdogan, que estavam na primeira cúpula. Naquela época, acho que era o Medvedev, não era o Putin. Então, tem uma mudança geracional, a maneira de fazer política. Por isso que a relação com os governos de progressistas na região também padece de um problema de entendimento. A nossa relação com o Chile, com a Colômbia, tem que administrar esse outro olhar que essas pessoas têm para o mundo, sabe? Então, é fundamental. Hoje, quando você encontra o Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, é outro mundo completamente distinto dos 10 primeiros anos do século XXI. Tá? Então, Eu estou na ordem aqui, mas, Marcos, seria você. Eu vou passar para o Tulo, porque... Ah, então tá bom. Então, professor Tulo, sua vez. Tulo aqui do INCT. Eu queria só fazer uma pergunta, é o seguinte, eu estou bastante de acordo com a sua análise retrospectiva histórica. O momento é extremamente diferente e os elementos estruturais de debilidade da política brasileira, portanto, também a política exterior, também são evidentes. Basta olhar o Mercosul e a América do Sul no seu conjunto. Agora, por outro lado, há elementos significativos que sinalizam uma alteração de correlações de forças em nível internacional. Então, a pergunta que me coloco, também considerando as suas observações totalmente pertinentes sobre a situação brasileira e o equilíbrio de forças e as necessidades de considerar efetivamente essa situação, qual seria a estratégia da política externa do Brasil. Eu tenho uma ideia a esse respeito e tenho a impressão que isso não é um elemento importante na formulação da política nacional e também da política exterior. Como reinserir, e também vai desculpe, entre parênteses, também vai na linha do que você disse sobre não bater de frente. Eu acho que os exemplos são gerais, quer dizer, a própria Rússia, a própria China evitam bater de frente quando é possível. Agora, no caso brasileiro, me parece que falta uma coisa que é, digamos, estruturante da política exterior brasileira, que é um projeto de desenvolvimento. É claro que o projeto de desenvolvimento não pode ser um projeto de desenvolvimento dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50. Mas esta ideia de um projeto de desenvolvimento tem relação com as outras questões aqui tratadas, quer dizer, os investimentos nas novas tecnologias, as relações com os outros países, inclusive com a China e inclusive com os Estados Unidos mesmo. Esse tema me parece que não é
estruturante, seja da política exterior, mas, lógico, a política exterior não é independente, quer dizer, a política exterior e a política brasileira em geral. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser pensada. Não acho que nem sei se é preciso responder a isso, mas me preocupa bastante. Obrigado. Não, eu concordo com você, Túlio, mas eu faria algumas ponderações, que é o seguinte, ó. As sociedades vão se movendo à luz num contexto dessas grandes forças estruturantes internacionais que vão conduzindo essas formações sociais ao diagnóstico que elas fazem das suas vulnerabilidades, das suas necessidades. No caso do Brasil, uma leitura também, pessoal, eu acho que para você ter um projeto de desenvolvimento, você precisa ter um Estado que funcione, você precisa ter uma elite pensante, não só acadêmica, mas também econômica, etc., tal, que possa fazer parte de um grande consenso nacional sobre quais são os temas prioritários da nossa sobrevivência enquanto comunidade nacional, né? Enquanto formação social. E o problema, por isso que eu disse no começo, nós passamos por um grande processo de fragmentação interno que não permite consensos mínimos, não sobre um projeto externo, sobre um projeto interno nacional. A sociedade brasileira está tão dividida que ela tem concepções díspares de democracia, são coisas básicas, né? O que são direitos humanos. Ela tem aspectos mais básicos da convivência social, que são essenciais para você pensar o seu lugar no mundo, estão em questionamento. E como as instituições que determinam a capacidade de ação do Estado, interna e externamente, também estão nessa fragmentação, eu não vejo, no curto prazo, nenhuma solução mágica para isso. Por isso que eu faço questão de insistir nisso. Nós estamos num momento de transição, numa disputa do que seremos. Se a gente ganhar mais 4 anos, nós vamos continuar disputando isso, tentando mover o conjunto desses fatores para um ponto em que isso possa resultar em algum tipo de redução das nossas vulnerabilidades enquanto sociedade. Não fica muito assim conceitual nessa questão. Eu acho que vamos pegar o tema da relação Brasil-Estados Unidos hoje, tá? Eu acho inacreditável que quando você tem um setor da sociedade brasileira, e não é só de parlamentares que vão trabalhar contra o Brasil no exterior, é o setor da elite intelectual e da elite econômica e tal, que acham que o resultado da eleição em 2022 foi fraudado, que acham que, através da ingerência de uma outra potência, você, no fundo, está defendendo a democracia no Brasil. Esse é um problema básico para você ter um projeto. Então, não adianta, você pode pensar assim, vamos recriar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, para pensar estrategicamente. Ou vamos agora criar um conselho junto à presidência da República, como eu disse que vai acontecer em breve, para pensar o que nós vamos fazer com os nossos minerais críticos. Isso tudo é uma etapa muito pequena do processo como um todo, porque está tudo, a legislação, o Congresso precisa aprovar, que é positivo numa democracia, mas está tudo, é um cipoal de travas. Quando você passa por 4 anos de bolsonarismo, você deixa um legado que você não resolve. Se você quiser fazer política externa para a África hoje, que eu considero estratégico, 700 milhões de pessoas, mercado consumidor, matéria-prima, do nosso lado, tal, você não consegue porque crédito à exportação de serviços foi criminalizado no Brasil. Em 3 anos, o governo Lula não conseguiu
pautar isso no Congresso. Você não consegue fazer disputa comercial no exterior se você não tiver um mecanismo de crédito, que todo mundo tem. As suas empresas não conseguem disputar no mercado internacional. Nós fomos 3 vezes à África agora, eu vejo lá um voo da Turkish Airlines para qualquer cidade africana. Do Brasil você não tem nem... Bom, você tem São Paulo, Joanesburgo, e acho que tem agora também São Paulo, Addis Abeba. Mas as companhias... Bom, acho que São Paulo, Joanesburgo até tem da TAM, mas para Addis Abeba, até companhia dos caras. A Ethiopian Airlines, etc. E tal. As nossas empreiteiras, que faziam parte desse projeto estratégico, desapareceram. A Eletrobras, que fazia parte do nosso programa, foi privatizada. A Petrobras não consegue fazer nada sem medo de retaliação, porque tem ações... Então, nós temos um passivo deixado por esses 10 anos de bagunça institucional que nos voltou várias casas para trás. Nós precisamos resolver isso, porque não adianta pensar em grandes... Não é um problema de formulação. Você põe... Se eu juntar vocês todos, a gente passar aqui 2 dias juntos, vamos sair com um ótimo projeto, para onde que nós temos que ir, etc, etc. Mas você não consegue implementar. Esse que é o problema. Então, eu acho que nós não vamos conseguir ter um grande projeto no curto prazo. Por isso que nós vamos ter que jogar na defensiva, nós vamos tentar evitar que as coisas piorem. Nós precisamos ganhar mais 4 anos de Executivo Federal para tentar reconstruir essa relação com estados e municípios, para reconstruir os nossos programas, os nossos ministérios, entendeu? Que foi tudo... Predominou um projeto que era um projeto de subordinação mesmo. Entendeu? Então, eu não vejo, no curto prazo, nada que não seja para evitar que o Mercosul deixe de ser uma união aduaneira, jogando contra as forças... Porque nós estamos na defensiva, nós estamos vivendo um momento de defensiva. A extrema-direita está na ofensiva em nível internacional. O Ocidente está em crise, entendeu? Manter essa relação com os BRICS, porque é fundamental como alternativa para essas vulnerabilidades nossas, mas a China não vai nos dar as coisas de bandeja. Ela não vai nos dar a tecnologia para fazer um submarino de propulsão nuclear, porque o Brasil é um país legal, o Lula é um cara legal, tal. Não vai fazer isso. Não? Então, eu acho que eu não tenho expectativa de que a gente possa ter, em pouco período de tempo, um grande projeto nacional no Brasil. Eu tenho expectativa de que a gente consiga ir arrumando, reduzindo o espaço para as forças centrífugas e você ir criando mínimos de consenso, etc. e tal, mas tudo em disputa, entendeu? Vai ser uma disputa ferrenha, sabe? Por isso que, para encerrar a sua resposta, quando o presidente venceu a eleição, ele fez questão de ir para a COP em Sharm el-Sheikh, antes de tomar posse, porque ele percebeu, com razão, de que é possível vender para a sociedade brasileira fragmentada, é mais fácil vender, inclusive para um setor liberal brasileiro, que flerta com a extrema-direita, que ainda vive dessa história do Estado mínimo, ajuste fiscal e essas coisas, é possível vender um modelo de desenvolvimento se eu envelopá-lo como se fosse transição energética. Aí pode industrializar, aí pode pensar em alguma coisa estratégica, etc. e tal. Mas se você tentar falar para muitos setores da classe média brasileira, ou esses setores que não são necessariamente de extrema-direita, eles não conseguem sair do registro da austeridade fiscal, essas coisas que o mundo inteiro já abandonou. Entendeu? Mas nós ainda continuamos... Então, eu acho que a nossa estratégia vai ser justamente essa, pegar o quê? Nós somos liderança na transição energética, nós temos recursos naturais, biodiversidade, Amazônia, nós temos biomas fundamentais, etc. e tal, temos potencialmente aí uma capacidade de avançar rapidamente para os renováveis. Então, nós vamos usar esse grande envelope de transição para um novo modelo de desenvolvimento para tentar fazer isso que você sinalizou. Mas é uma coisa tática, entendeu? Para tentar convencer aqueles que ainda acham que basta seguir o receituário, entendeu? Da OCDE, do Banco Mundial, que a vida vai ser feliz.
eu sou muito pessimista em relação a gente conseguir algo na linha de você ter como eu falei, vou encerrar aqui, de ter um grande projeto, uma grande estratégia brasileira para a inserção internacional, por conta das nossas fragmentações internas. Obrigada, embaixador, pela descrição da percepção do governo, do executivo, principalmente. Eu sou pesquisadora da FGV, Direito, e também do Centro de Geoeconomia ligado à Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A minha pergunta é sobre o ponto que o embaixador levantou da ausência do crime organizado e questões de equiparação ao terrorismo na nossa agenda do INEU. E eu me lembrei de um comentarista que falou essa semana na CNN, um comentarista internacional, Lorival Santana, sobre o telefonema do Lula com Trump, inclusive elogiando em termos de conteúdo e timing dessa movimentação. E aí ele mencionou a questão de que teria sido sinalizado de que o Brasil cooperaria com os Estados Unidos em relação ao crime organizado, como no contexto da negociação comercial, isenção de tarifas e tudo mais. A minha pergunta é como o embaixador lê esse comentário, mas não só em termos factuais, mas nessa questão de articulação entre esses temas tão diversos, negociação comercial e crime organizado, e como o governo brasileiro tem conseguido se posicionar nesse modo de negociação transacional, centralizado, olho no olho de líderes fortes, unindo temas tão diversos e tão complexos. Bom, foi pela primeira vez nós pautamos a cooperação. A cooperação já existe com os Estados Unidos em matéria de segurança, ela não é nova. Mas, pela primeira vez, o presidente fez o movimento de pautar isso na conversa direta com o presidente Trump. Tá? Ela tem um lastro real, na realidade, né? Existe uma disputa. Bom, isso é um problema para o Brasil, a questão da segurança pública, o crime está relacionado a tráfico de arma, tráfico de droga, controle de fronteiras, etc. e tal. Então, isso tem uma base a partir da qual esse tema merece estar entre os temas de preocupação também de política externa. Você não combate o crime organizado se você não tiver cooperação internacional. Mas também há um movimento tático nisso. Né? Por quê? Porque a extrema-direita brasileira tentou a coação via o judiciário, não conseguiu, e começou a sinalizar que ia pautar esse tema. Por isso a história lá no Congresso do terrorismo, equiparar facção a terrorismo, etc. Então, também foi uma manobra para fechar essa porta. Tá? E foi muito bem recebida. Então, e acho que também é uma forma indireta de dizer que, olha, não é pela força, no uso da força militar que você vai resolver o problema do narcotráfico na região. Era também uma forma de abordar o tema da relação com a Venezuela. Ou seja, nós estamos pautando um outro caminho para tentar combater a percepção americana de que é preciso tratar pela força os grupos criminosos internacionais, etc. etc. Não, a nossa ideia não é vincular isso com tarifa. Tá? Isso corre por... Isso, veja bem, a tarifa, o problema tarifário que eles criaram com o Brasil são bodes que eles botaram na sala. Então, eu não vou pagar para o cara tirar o bode. É do interesse dele. E por isso que ele tirou, inclusive. Porque estava dando um problema de inflação, etc. Tal. Essa questão do crime organizado também é do interesse deles. Tá? Porque eles têm problemas de crime organizado nos Estados Unidos, têm problemas de lavagem de dinheiro. Então, é um win-win, ganha-ganha para todo mundo. Eu não vou pagar por isso. Tá?
Então, são coisas que vão correr, dependendo da nossa estratégia diplomática, em trilhos separados. Tá? Não vou fazer concessão em um vinculado ao outro, porque não existe uma barganha nessa frente aí. Tá bem? Então, é um pouco isso. Agora, eu acho que, para concluir, o pano de fundo é sempre a disputa com a extrema-direita nacional e regional e internacional. Esse é um tema que os setores progressistas sempre têm dificuldade de tratar. E nós precisamos tomar iniciativas e fazer o enfrentamento aí, porque o discurso dos caras é muito fácil. Vai lá, mata 120 e põe... Porque a população está ali, né? No dia a dia, sofrendo aquilo, ela vê alguma ação que seja, ela vai por aquilo que está sendo feito. Então, esse é um espaço que a política externa brasileira tem que caminhar, não só fazendo, como está fazendo, mas tem que dar visibilidade também. Então, a ideia de fazer isso no telefonema, depois colocar numa manifestação pública de como foi o telefonema, era justamente essa, para que gente como Lorival Santana, cujas análises eu, em geral, não concordo, pudesse perceber isso, porque é uma simplificação. O problema disso é isso. É muito bom quando chama a gente da academia para falar. Agora, quando os jornalistas começam a querer interpretar a coisa, em geral, a coisa fica muito superficial. Tá bom? O Roberto ficou para depois. O seu Roberto me convida para tomar um café, né? Ele nunca convida. Tá bom, obrigado. Eu vou tentar ser objetivo e é muito mais para contribuir ao debate. Eu acho que a gente precisa atualizar o discurso de que a gente foi bem-sucedido na estratégia da Comissão Interamericana, né? Acho que a gente precisa atualizar o discurso de que a gente foi bem-sucedido na estratégia na Comissão Interamericana, porque nós acabamos de perder a maioria lá dentro, né? Agora a gente tem... Desculpa, eu não entendi. Perder a maioria aonde? Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sim. né? O discurso de que a gente foi bem-sucedido, a gente precisa atualizar ele, porque a gente perdeu a maioria, e ele agora tem 4 membros vinculados aos setores conservadores contra 3 progressistas. E isso não foi devido ao imprevisto de que a Guiana substituiu agora o candidato, se deu devido a 3 erros consecutivos que eu acho que nós cometemos. O primeiro erro, 2 anos atrás, quando a gente retirou uma candidatura brasileira que estava eleita, né? E nós retiramos essa candidatura sob uma justificativa que era equivocada, de que isso preservaria a reeleição do candidato à corte, priorizando a corte ao invés da comissão, sendo que a corte não é prioridade. Qualquer caso que entre na corte hoje, primeiro tem que tramitar 10 anos dentro da comissão e depois 10 anos dentro da corte, isso vai ter efeitos daqui a 20 anos. Então a corte nunca é prioridade num sentido mais imediato de luta conjuntural contra a extrema-direita, né? Segundo, porque nós cometemos um equívoco de permutar uma audiência pública que a extrema-direita tinha conquistado dentro da comissão e que nós já tínhamos conseguido transformar ela para uma audiência privada que não ia ter impacto público dentro do país, ou seja, não ia dar palco para eles no plano internacional, para uma visita da Heli ao Brasil, né, oferecendo ao relator especial de liberdade de expressão uma visita e, consequentemente, ativando uma ferramenta de trabalho que é a construção de um relatório, que é esse o relatório que vai ser publicado nos próximos meses e que vai ser a instrumentalização que o governo dos Estados Unidos vai utilizar o ano que vem para atacar, para eventualmente questionar o Brasil. E se não for via Poder Executivo nos Estados Unidos, né, esse instrumento de trabalho ele vai ser utilizado no Congresso. Mesmo que a gente tenha uma boa administração com o governo executivo, os riscos aos ataques às eleições nossas no ano que vem, eles virão desde o Congresso americano, e o principal instrumento que o Congresso americano tem para poder pendurar qualquer questionamento em relação às nossas eleições ao sistema democrático é exatamente pendurando no discurso, na gramática dos direitos humanos produzido dentro da Comissão Interamericana, que nós mesmos estamos oferecendo de graça ao ter oferecido uma visita da Heli, cujo relatório vem aí, que eu acho que vai ser bastante complicado para nós. E erramos agora, pela terceira vez, ao retirar a nossa candidatura. Eu entendi a negociação com o México, mas a verdade é que dentro da Comissão Interamericana, e eu conheço isso por dentro, por ter sido o único brasileiro a ter dirigido aquilo na história, aquilo ali, a presença de um simples brasileiro ali dentro, ele inibe os colegas a atuarem contra o país, mesmo o comissionado não podendo atuar formalmente sobre o país, né? Então é um erro Brasil
ter aberto mão de ter um comissionado brasileiro por 2 eleições consecutivas ali dentro de um lugar onde já estava desenhado, já há mais de 3 anos, né, que era uma canalização de reclamações da extrema-direita brasileira no plano internacional, na medida que ela não encontrava mais caminhos dentro da própria justiça brasileira. E por mais que eram contra os direitos humanos, eles adaptaram muito rapidamente essa questão. Então, acho que a gente tem que agora pensar, não mais do ponto de vista macro, de uma disputa do macropoder do sistema interamericano, e sim pensar estrategicamente uma agenda sobre o uso estratégico das ferramentas de trabalho do sistema. Como é que a gente vai responder para o relatório da Harry, como é que a gente vai mitigar e neutralizar os efeitos dele na ação do Congresso americano, né? Como é que a gente vai agora trabalhar para evitar que exatamente os usos dessas ferramentas venham a nos atrapalhar nas 2 principais conquistas que a gente teve recentemente. A primeira, a prisão do Bolsonaro. A gente tem uma falha séria no sistema, na compatibilização dos argumentos do Supremo com a jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos. Vou falar isso mais detalhadamente no último dia. A brecha é a ponta aberta para soltar ele quando houver a mudança de correlação interna dentro do Brasil. Hoje a gente tem uma aliança executivo-judiciário e o legislativo está ali, mas se a gente pede executivo e judiciário, vai ter que se adaptar para ele poder se autoproteger, e aí está o caso da Bolívia, a mudança do governo e da correlação entre a própria separação de poderes faz com que o judiciário se adapte e mude a jurisprudência a hora que ele quiser, inclusive mudando a composição, e a questão da nossa não gestão junto à própria Corte Suprema, enquanto a gente ainda tem uma aliança estratégica junto com eles, da tramitação da DPF 320 a respeito da lei de anistia, que trata se a anistia ela é ou não é admissível em ataques contra a democracia, né? E que o Brasil, até mesmo por posição do presidente Lula, lá em 2010, quando houve o primeiro julgamento, foram contra aquele debate e perdemos esse debate no Supremo, mas aquilo é uma questão juridicamente aberta e que poderá vir utilizada no futuro numa eventual mudança de composição de maioria do Supremo ou numa necessidade do Supremo ter que se adaptar num novo cenário de correlação de forças internas para retroceder nas conquistas que a gente acabou de ter no julgamento do golpe de 2022. Essa pendência jurídica está lá. As 2 coisas dependem do uso desses instrumentos do sistema interamericano de direitos humanos. Eu acho que a gente precisa construir exatamente daqui para frente uma habilidade e uma capacidade da diplomacia aliada com a sociedade civil sobre o manejo do uso desses instrumentos do sistema, porque eles vão ter efeitos bem cruéis para esse cenário, né, de transição da geopolítica internacional que a gente está vivendo. Não, eu acho que qualquer ação da política externa brasileira é passível de crítica. Certamente você tem alguns elementos importantes que a gente precisa considerar. Agora, a candidatura do... Como é que era o nome do... Fábio, o Fábio Balestro. Fábio Balestro, em 2023. Certamente ninguém... enfim, eu não sei se essa história do... Acho que é Mudrovich, se eu não me engano, que ia ser presidente da corte, eu não me lembro disso, mas pode ser que tenha sido um erro. Olhando agora é mais fácil, inclusive, de identificar isso, mas a saída do candidato da Guiana agora, o candidato progressista da Guiana, que provavelmente será substituído por conservador, isso não estava no radar, pelo menos nosso. Então, nós, até pouco tempo atrás, fizemos uma disputa das 3 vagas e conseguimos manter 2. Então, nós conseguimos manter a maioria de 4-3. Agora, com esse movimento do governo da Guiana, e se eles de fato vão nomear uma pessoa que eu não sei se é conservadora, mas certamente confio na sua avaliação, nós vamos ter uma situação diferente. Eu acho que a vinda do relator, que é o tal do Vaca, né, colombiano e tal, a impressão que eu tenho, com base na nossa missão na OEA, é que o relatório é uma pena que ele não vai poder ser voltado agora, porque ficou 3-3, porque o relatório teria sido positivo em relação a toda essa operação. Então, nesse sentido, eu não sei se a vinda dele foi negativa. Eu acho que ele mudou de posição na medida em que ele veio ao Brasil e interagiu. Mas eu não tenho a menor dúvida de que você tem toda a razão. Esse é um espaço onde a extrema-direita brasileira vai ocupar para legitimar a sua versão sobre o que está acontecendo no Brasil, e nós temos que ter toda atenção a isso. Acho que terminou, o pessoal está com muita cara de fome.